A arte régia nas antigas culturas mexicanas, Congresso de 1976. Distintos irmãos gnósticos, damas e cavalheiros, a todos me dirijo desde esta tribuna da eloquência. Todos vocês foram testemunhas esta noite de um espetáculo maravilhoso, de um espetáculo narrato autóctone. Certamente, a sabedoria antiga de Anarca é formidável, nesta arte de natureza realmente objetiva. É claro que a arte se acha associada à ciência e à religião em sua forma mais pura. Nos tempos das antigas culturas de maias, zapotecas, toltecas, etc., nunca esteve a arte divorciada da religião nem da ciência nem da filosofia. Por meio da arte chega-se diretamente à consciência, por meio da arte instrui-se o cérebro emocional e isso é grandioso. Nos templos da antiga Grécia e de Eleusis, a arte também se achava associada à religião, à filosofia e à ciência. Na antiga Babilônia a arte era eminentemente mística, profundamente filosófica e também científica. Nos templos da antiguidade a arte nunca foi subjetiva. Na Babilônia, a grande Babilônia que floresceu em outras eras, existiu o teatro e então se instruía os três cérebros do ser humano, o intelectual, o emocional e o motor. Bem sabemos nós que a lei do eterno hepta para Parshinoc, isto é, a lei do sete, governa tudo o criado. Assim que nunca faltava nas esculturas da antiga Babilônia, nem nos monolitos e esculturas deste México milenar a sabedoria artística baseada no número 7. Se alguma vez, alguma peça artística, por incongruência, resulta com algo diferente, que facilmente pode ser confundida com algum deterioro ocasionado pelo tempo, deve-se isso, precisamente, ao fato de querer chamar a atenção sobre a lei sagrada hepta para Parshinoc. México antigo, glorioso, falava-se por meio da dança sagrada, e falava-se por meio da palavra e falava-se também através de certos signos científicos. Na Babilônia a música, a dança, a filosofia, a ciência, expressavam-se vivamente no teatro. Através do centro motor, por meio da dança, instruía-se este cérebro, através do centro emocional fluía, pois, a emoção mais pura, e através do centro intelectual concebiam-se ideias transcendentais e transcendentais. Instruía-se o centro intelectual, instruía-se o centro emocional e instruía-se o centro motor, usava-se a dança, usava-se a palavra iluminada, usava-se a mística religiosa e os três cérebros do ser humano, intelectual, emocional, motor, recebiam instrução. Vêm à minha memória as danças do Egito, de Samotrácia, da Grécia, da Índia, da Pérsia e também estas danças extraordinárias e maravilhosas de nossos antepassados astecas. Amigos, a sabedoria que floresceu no México antigo é a mesma do Egito, é a mesma da Índia milenar, a terra sagrada dos Vedas, é a mesma de Samotrácia, de Troia, de Roma, de Cartago. Aqueles que pensam, ignorantemente, que nossos antepassados de Anarca adoravam ídolos, estão totalmente equivocados, porque México tem uma cultura extraordinária e maravilhosa que provém dos mais antigos tempos. Bem poderia ver México conquistado a Europa, para lhe ensinar uma doutrina solar, para levá-la a um nível de mais alta civilização. Amigos, se na velha Europa adorou-se ao Cristo, quero que saibam também, que aqui reverenciou-se ao Cristo cósmico, a Nosso Senhor Quetzalcóatl. Não é, pois, Quetzalcóatl um ídolo, como presumem disso muitos supercivilizados ignorantes. O drama de Nosso Senhor Quetzalcóatl é formidável, extraordinário, maravilhoso, é o mesmo drama de Jeshua ben Pandirá, isto é, o mesmo drama de Nosso Senhor o Cristo. Bem podemos assegurar, e em nome da verdade, que Quetzalcóatl é o Cristo. Se lermos cuidadosamente os velhos códices, acharemos riquíssima informação sobre Nosso Senhor Quetzalcóatl. Vivia ele, disse, em uma casa esplêndida, em uma cidade maravilhosa, viva a representação divinal do paraíso terrenal. Um dia qualquer, diz a tradição alegórica, ou simbólica, mandou chamar a sua esposa. Ela compareceu ao chamado, estendeu-se a esteira sagrada no duro chão. E conta a lenda dos séculos, que se embriagou com vinho. Não deve tomar-se isto no sentido literal da palavra. Realmente, trata-se de alegorizar o drama edênico, isto é, comeu daquele fruto do que se lhe proibira quando se disse, de todas as árvores do horto podeis comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que dela comerdes morrereis. Quetzalcóatl entristeceu-se muito por ter se embriagado, isto é,
havia comido da árvore da ciência do bem e do mal. Então houve de abandonar a longínqua Tule, a cidade esplêndida da luz, e vagou por todos os países do mundo, sofrendo terrivelmente. Veio-nos à memória aquele momento em que Jeová, Deus, se dirigira a Adão e Eva para dizer-lhes: vós perecereis. E eles houveram de sair do Éden para trabalhar e ganhar o pão com o suor de sua fronte e para dar à luz seus filhos com dor. Assim também nosso Senhor Quetzalcoatl, vagando por todos os países do mundo, sofreu o indizível, atirou suas joias em um rio sagrado, escondeu seus tesouros divinais, e foi em busca da terra vermelha. Sofreu muito, e Mirandose um dia no espelho disse: envelheci. Foi submetido a provas por alguns magos negros, mas ele saiu vitorioso, e ao fim, depois de ter sofrido muito, chegou à Terra Vermelha. Então, diz a tradição, pôde morrer e ressuscitar, desceu à região dos infernos, ao Mictlán para recolher os ossos de seus antepassados. Inquestionavelmente, antes de subir é necessário descer, a toda exaltação precede sempre uma espantosa e terrível humilhação. Quetzalcoatl foi humilhado antes de ser exaltado. Arrependido, resolveu incinerar-se e entre essas cinzas ressuscitou, para converter-se no Lúcifer da manhã. Recordemos nós aquela frase do Apocalipse que diz: ao que vencer darei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã, essa estrela maravilhosa, Vênus, realmente representa a força extraordinária do amor. Quetzalcoatl ressuscitou dentre os mortos, isto é, voltou a cristificar-se. Sofreu por ter caído, mas transformou-se depois de ter sofrido, e convertido, pois, em um mestre de sapiência, transformar-se no Lúcifer da manhã. Quetzalcoatl é o Cristo cósmico, o Cristo que borbulha e palpita em tudo que é, em tudo que tem sido e em tudo que será. Em todas as cidades dos distintos reinos deste antigo México, rende-se culto a nosso Senhor Quetzalcoatl. E se nós visitamos Yucatán, acharemos em algumas pedras, ainda, a história da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Quetzalcoatl. Isso se deve a que os antigos naúas, os antigos mexicas eram verdadeiramente guerreiros e sábios, conquistaram outras terras, expandiram-se para o sul, chegaram a Yucatán, impuseram sua doutrina em todos os lugares centro-americanos. Nem sequer os maias puderam rejeitar o grandioso culto ao Cristo cósmico, a nosso Senhor Quetzalcoatl. Inquestionavelmente, a religião na rua, o mesmo que a maia e a tolteca, estão impregnadas de tremenda sabedoria divinal. Aqueles que suponham, por exemplo, que os deuses de Anarco ou os deuses toltecas ou zapotecas eram meramente ídolos, acham-se perfeitamente equivocados. Em nome da verdade diremos que os deuses da antiga Tenochtitlã não foram jamais ídolos. Os naúas não eram tão ignorantes, como supõem os estrangeiros que vieram da Europa, como para adorar ídolos. Em realidade de verdade, na grande Tenochtitlã e povos adjacentes rendeu-se sempre culto aos anjos, aos Elohim, aos Prajapatis. Aqueles que pensem que os deuses de Anark eram simplesmente ídolos estão totalmente equivocados. Os deuses de Anark são os mesmos anjos do cristianismo, os mesmos Elohim dos hebreus, os mesmos Prajapatis do Indostão. Por exemplo, o Senhor do Vento, aquele Deus maravilhoso que tanto foi adorado nos povos antigos, não é simplesmente um ídolo. Hecato é o Senhor do movimento cósmico e tem uma escola. Ainda, há pouco tempo que se realizou, em Yucatán, um grande congresso de maias. Realizou-se em um povoado que agora não menciono, o dirigente daquele congresso foi um maia. No entanto, este atuava ante o povo como simples sacerdote católico. E realizou-se o congresso do maiado em pleno átrio da igreja. E foi precisamente lá, onde um discípulo da escola do grande Hecato manifestou ao alto sacerdote e a todos os grandes iniciados maias, que ele queria o grande salto. Que sua ciência magnífica relacionada com o movimento cósmico em modo algum poderia ser entendida por esta humanidade caduca e decadente do século XX. Pedia permissão para dar o grande salto, isto é, para meter o corpo físico dentro da quarta vertical definitivamente, e marchar-se a outro planeta. Suplicou, prostrou-se em terra ante todos e orou, e a congregação lhe concedeu a permissão. Em presença de todos meteu o corpo dentro da quarta vertical com procedimentos esotéricos e científicos que a gente desta, supercivilizada, ignora totalmente. Agora, esse grande mestre vive em outro planeta.
O que estamos dizendo aqui, estou seguro que em modo algum poderia ser entendido por aqueles que estão enlatados dentro dos dogmas científicos e dentro daquela geometria tridimensional de Euclides. Mas os maias nada têm a ver com toda a nossa jargão cientificista, eles conservam velhas tradições milenares, vivem nelas e ninguém poderia fazer-lhes mudar de ideias. E embora pareça incrível o que vou manifestar aqui, ante este honrado auditório que me escuta, ainda no Yucatã existe uma cidade Ginas, nela moram gentes do antigo Mayab, nela vivem conservando ainda sua ciência, estudando suas tabuletas siderais, fazendo seus cálculos de tipo matemático. Estamos plenamente seguros de que os famosos supercivilizados desta época jamais darão com essa grande cidade do Mayab. O México antigo teve uma cultura que nem remotamente suspeitam as gentes desta época. Veio-me à memória o caso aquele tão extraordinário dos 60 anciãos, querendo o poderoso imperador Moctezuma saber algo sobre nossos antepassados, chamou a seu primeiro-ministro dizendo: quero saber onde vivem os antepassados do antigo povo de Anáhuac, onde estará Quetzalcoatl, onde a mãe de Huitzilopochtli, onde tantos ilustres varões fundadores ou cofundadores da grande Tenochtitlã. Senhor, disse o primeiro-ministro, o que pedis é impossível, onde vivem estes santos varões e a mãe de Huitzilopochtli, é na longínqua Tule, lá, na cidade maravilhosa, e ninguém, absolutamente ninguém, poderá chegar a essa longínqua Tule. O caminho está fechado e há por toda parte bestas espantosas, oceanos sem fundo e terríveis perigos. Só por meio de encantos extraordinários poderíamos saber algo sobre nossos antepassados. Vou consultar, diz o poderoso imperador, ao antigo historiador deste império. E contam as tradições que foi então a montanha, e encontrando-se, cara a cara, com o velho eterno milenar, interrogou-o, dizem-me bom ancião, onde moram atualmente Quetzalcoatl, a mãe de Huitzilopochtli e todos esses santos varões dos antigos tempos? Conta a lenda dos séculos que o ancião respondeu, poderoso imperador, eles vivem na longínqua Tule. Quisera chegar lá, diz o grande imperador. Impossível, o caminho está fechado, não é possível. Só metendo o corpo, por meio de encantos extraordinários, dentro da quarta vertical, poderíeis chegar a esse lugar. O que me disse o primeiro-ministro, responde o poderoso imperador Moctezuma, é verdade, porque o ancião historiador deste grande império me comprovou. E marchando-se chegou a seu palácio. Dias depois, os arautos convocavam ao povo, e convocava também, de forma específica, definida, aos 60 anciãos, estes vieram. O imperador dirigindo-se a eles disse-lhes, quero saber onde vivem os deuses de Anáhuac, quero saber algo sobre Quetzalcoatl, e sobre a mãe de Huitzilopochtli, e sobre todos esses santos e heróicos varões fundadores da grande Tenochtitlã. Vós anciãos, tendes a sapiência que se necessita, a vós encomendo, imediatamente, essa labor, devereis levar presentes para a terra sagrada da longínqua Tule. E entregando-lhes esses presentes disse-lhes, marchai. Diz a lenda dos séculos que os 60 prepararam-se com muitos jejuns e abstinências, impregnaram seus corpos com certas ervas, e logo, fazendo seus mágicos círculos e seus encantos, assim conta o padre Duran, eminente sacerdote, em uma de suas obras, meteram seu corpo físico dentro da quarta vertical. É tão real isto, que nem sequer o padre Duran ousa negá-lo. Viajaram, disse, pela dimensão desconhecida até a longínqua Tule. Ao chegar lá, diz a história, que então, puseram-se em contato com um bom ancião. Perguntaram eles por estes heróicos fundadores, discípulos dos deuses santos, e disseram-lhes que eles viviam ali. Conduziu-os aos 60 até ao lugar onde estava vivendo nosso senhor Quetzalcoatl e todo o seu séquito de heróicos e nobres varões mexicanos, entregaram seus presentes a quem deviam entregá-los. Mas não se deixa de mencionar o caso de que quando marchavam para as casas de tão legendários senhores, os pés se afundavam na areia, e até se lhes dificultava, a estes 60, caminhar. O que vos acontece? Perguntou o ancião aos 60, por que não podeis andar? O que é o que comeis vós mexicanos? O que é o que bebeis? Os 60 responderam, Senhor, nós bebemos muito pouco e nos embriagamos, comemos de toda a classe de carnes de caça, desgraçadamente também fornicamos, é por isso, ilustres varões, disse o ancião, que se vos dificulta caminhar neste lugar. Vossos presentes, certamente, não são para nós necessários,
pois, vivemos uma vida modesta, dormimos no duro ermo, não necessitamos de luxo. Uma anciã saiu ao encontro dos 60, trazia a cara tisnada com carvão, sua vestimenta estava toda rasgada, suja. Era a mãe de Huitzilopochtli, a deidade fundadora da grande Tenochtitlan. Era a divina mãe Kundalini, triste porque seu filho havia caído pela fornicação. Estou triste, disse ela, até que meu filho regresse, isto é, até que o Bodhisattva, falando em linguagem sânscrita, se eleve, se regenere, suba outra vez do lodo da terra. Se vós continuais assim, como ides, disse a mãe de Huitzilopochtli, logo virão do outro lado do mar homens brancos e barbados que vos conquistarão e vos destruirão. Referiase claramente ela aos conquistadores da Espanha. Conversaram os 60 com Quetzalcoatl, receberam distintos ensinamentos. Depois de tudo, a mãe de Huitzilopochtli entregou uma faixa, disse, aos 60, para que eles, por sua vez, a entregassem ao poderoso Moctezuma. Certamente esta não é mais que um símbolo de castidade. E despediu a mãe de Huitzilopochtli os 60 levando tão duro mensagem ao poderoso imperador Moctezuma, poderoso senhor da grande Tenochtitlan. Regressaram os 60 por entre a quarta vertical, com seu corpo físico em estado de ginas. Alguns deles pereceram durante o trajeto, mas os que lograram voltar à grande Tenochtitlan, entregaram a mensagem ao poderoso imperador. E ele e seu primeiro-ministro, choraram cheios de dor, falaram ao povo, convocaram as multidões para que deixassem a embriaguez do pulque e para que entrassem pelo caminho da regeneração, mas tudo foi inútil. Já a poderosa civilização solar que outrora resplandecesse maravilhosa na grande Tenochtitlan e em Teotihuacan, e cidades adjacentes, havia entrado no processo descendente, decadente e involutivo. As civilizações nascem, crescem, chegam a seu zênite e depois, entram pelo caminho decadente, até sua destruição. Assim também, um dia, por exemplo, floresceu a poderosa civilização romana, a terra augusta dos Césares, e mais tarde, a grande Roma heroica, vitoriosa, entrou pelo caminho descendente até sua destruição geral. E o que diremos das poderosas civilizações de Babilônia Grande, de Mênfis e do Cairo, da antiga Índia dos rishis sagrados e do poderoso Tibete? Todas essas civilizações entraram também em processos decadentes e morreram. Por que tinha que ser a exceção a poderosíssima civilização da grande Tenochtitlan? Obviamente, os ciclos históricos são assim. As civilizações nascem, crescem, envelhecem e morrem, como as plantas, como os homens, como os mundos, como tudo o que é, como tudo o que tem sido, como tudo o que será. Mas aqueles que pensem que a poderosa civilização mexicana não existia e que aqui, nossos antepassados adoravam ídolos, estão completamente equivocados porque México em seu esplendor bem poderia ter colonizado a Europa. Nossa Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais possui tesouros preciosos, entre eles temos realmente os tesouros do Antigo México. Quero referir-me aos tesouros esotéricos e endotéricos, aos tesouros transcendentais e transcendentes. A poderosa cultura místico-religiosa e artística da antiga Anáhuac. Convidamos a todos os homens e mulheres de boa vontade a conhecer todos estes tesouros extraordinários, a estudar em verdade a doutrina antiga do México milenar. Amigos, é necessário compreender a hora em que nos encontramos. Os filhos do quinto sol, está dito claramente pelos sábios de Anáhuac, perecerão pelo fogo e pelos terremotos. Nestes instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, a terra treme por todas as partes, ora na Europa, dando 7.000 mortos, ora no Peru, dando 50.000, ora na terra de Manágua, acabando com a capital desse país, ora na Venezuela ou na Colômbia, ou na China. E ninguém conhece, realmente, a raiz de todos esses terremotos. E é que agora começa a cumprir-se tudo o que disseram os sábios que cinzelaram a pedra do sol, o calendário azteca, os filhos do quinto sol, isto é, nós, pereceremos dentro de muito pouco tempo pelo fogo e pelos terremotos. Paz inverencial. Aplausos.